10 da noite no ar, edição referente à sexta-feira, edição 23 de maio de 2025. Bem-vindo, já a seguir, acompanha as notícias em desenvolvimento. O presidente do Brasil anunciou hoje a retomada das linhas de financiamento para Angola. Luiz Inácio Lula da Silva disse que esta decisão tem como base o facto de os angolanos serem bons pagadores. Já o presidente João Lourenço voltou a agradecer o facto do Brasil ter sido o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e lembrou que este reconhecimento aconteceu mesmo a 11 de novembro de 1975 e não a 12 de novembro. Depois de passar em revista as tropas em parada, o presidente da República, João Lourenço, subiu a rampa do Palácio do Planalto, onde o esperava o homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. Momento também de reencontro entre as primeiras damas, Ana Dias Lourenço de Angola e Janja Lula da Silva do Brasil. Os dois casais pousaram para a fotografia que vai eternizar o registro da visita de Estado do presidente da República de Angola, João Lourenço, a convite de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. Os 12 estadistas reuniram-se em privado para analisar o estado das relações bilaterais e abordar questões da agenda regional e multilateral. Delegações dos dois países mantiveram conversações oficiais com foco no reforço da cooperação institucional, económica e comercial. Foram assinados 6 novos instrumentos jurídicos, sendo 4 na forma de memorandos de entendimento nos domínios dos direitos humanos, petróleo e gás, combate ao crime transnacional organizado, um projeto de fortalecimento das instituições angolanas de pesquisa agropecuária e florestal, uma adenda ao programa de cooperação sobre o desenvolvimento de regiões irrigadas e políticas de apoio à agricultura familiar. Em declarações à imprensa, o presidente da República, João Lourenço, salientou que esta visita de Estado abre novas perspectivas para a cooperação entre os dois países. As duas delegações acabaram de realizar há momentos conversações que eu reputo de muito proveitosas, porquanto vão, se conseguirmos implementar os entendimentos a que chegamos, e eu acredito que sim, não temos razões para pensar o contrário, vão, sem sombra de dúvidas, reforçar ainda mais os já muito bons laços de amizade e de cooperação existentes entre os nossos dois países. Nós queremos ver investimento privado brasileiro em Angola e investimento privado angolano no Brasil, mas queremos também que empresas brasileiras continuem a participar no esforço de recuperação e de construção de raiz de infraestruturas públicas, a exemplo do que já aconteceu num passado recente. Angola ainda tem muito por construir em termos de estradas, autoestradas, portos e caminhos de ferro, aeroportos, infraestruturas de energia e de água, de produção e distribuição de água. Portanto, contamos com os empresários brasileiros na execução dessas empreitadas. Uma das condições é que o Brasil volte a abrir uma linha de financiamento para a cobertura do crédito à exportação. Isso está sendo tratado e nós acreditamos que vai acontecer no interesse de ambos os países.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva considera que a visita de Estado do homólogo angolano João Lourenço tem lugar em ano importante para os dois países, alusão aos 50 anos da proclamação da independência de Angola, o mesmo tempo do estabelecimento de relações diplomáticas, sublinhando o facto de o Brasil ter sido o primeiro país do mundo a reconhecê-la. Decidimos estender o prazo de validade dos vistos de visita para nacionais angolanos de 2 para 5 anos. Outra coisa bastante importante. Como é natural, entre parceiros estratégicos, discutimos assuntos da importância global. Angola e Brasil compartilham um firme compromisso com o multilateralismo e a cooperação internacional. Em contexto em que o mundo se defronta com tantos conflitos internos e internacionais, Angola é exemplo de país com atuação importante em processo de estabilização da África e na projeção do continente nos principais dilemas contemporâneos. O chefe de Estado brasileiro defendeu o incremento das relações econômicas e comerciais com Angola, um país que considera ser cumpridor das suas obrigações. O presidente João Lourenço e eu mantivemos proveitosa reunião de trabalho em que discutimos temas bilaterais, regionais e multilaterais. Ampliar e diversificar a pauta comercial são prioridades. É importante lembrar que o Brasil já teve um fluxo comercial com Angola de 4 bilhões e meio de dólares e agora estamos em apenas 1 bilhão e meio de dólares. Significa, meus caros ministros brasileiros, ministros e ministros de Angola e ministras também, que nós temos que trabalhar mais para que a gente faça o nosso fluxo de comércio exterior ser do tamanho que a gente pensa que é os nossos países. Eu tenho certeza de que voltaremos a superar em breve o nosso melhor momento no fluxo comercial. Por isso é importante que a Petrobras volte a ter uma participação ativa, sabe, na prospecção, na pesquisa de combustível fóssil e também de petróleo e também de gás. Nós estamos modernizando os instrumentos de garantia de crédito às exportações. Angola, é importante lembrar isso, Angola sempre foi um bom pagador e quitou sua dívida com 5 anos de antecedência. Eu vou repetir aqui para a imprensa brasileira escrever em letras garrafais. Angola sempre foi um bom pagador e quitou sua dívida com 5 anos de antecedência. Por isso, ninguém tem que ter medo de vender alguma coisa em Angola ou fazer qualquer empréstimo em Angola, porque os angolanos são cumpridores dos seus deveres. Assinaremos hoje importante acordo que viabilizará a retomada das linhas de financiamento e que ensejará novas oportunidades para as economias. Lula da Silva e João Lourenço olham com otimismo renovado para o futuro das relações entre Angola e o Brasil. Sebastião Solar, Luís Camilo, Holmes Pedro Faria e Isidro Sanhanga, TPA, Brasília. Muito obrigado. O presidente da República assegurou em Brasília que Angola tem condições excepcionais para a produção de grãos em grande escala e a criação de animais. João Lourenço manteve encontros com representantes da classe empresarial brasileira, a quem encorajou a investirem no agronegócio em Angola. Vocês próprios constataram da visita que fizeram a Angola, que Angola tem um grande potencial para ser um grande produtor de alimentos. É exemplo do que vocês já são, é exemplo do Brasil. Portanto, temos abundantes terras aráveis, cursos de água razoavelmente suficientes,
um ciclo de chuvas ao longo do ano que é regular, portanto, quase que nunca somos apanhados de surpresa. Portanto, o produtor sabe que o período das chuvas começa no mês tal e termina no mês Y. Bom clima, portanto, não temos inverno, não há grandes tempestades de vento ou de qualquer outro tipo. Portanto, praticamente tudo é previsível. Tudo é previsível e isso, para um produtor agrícola, é uma grande vantagem. Nós temos um interesse em ver para produzir em quantidade suficiente para o nosso consumo interno, mas também para exportar, sobretudo para os países vizinhos de Angola. O nosso grande interesse é de sermos grandes produtores, sobretudo de grãos, milho, feijão, arroz, trigo, soja. Portanto, estes 5 produtos, estamos muito interessados em que a produção destes 5 produtos seja muito superior à dos dias de hoje. E acredito que vocês estão à altura, não apenas do que acabamos de ouvir do presidente de uma das associações, mas por aquilo que nós próprios conhecemos do que o Brasil é capaz. Mas nós também temos interesse em repovoar o nosso país com gado bovino. Nós temos necessidade de fazer o repovoamento animal em Angola, de preferência com animais de boa raça, que são conhecidas, o Nelore, o Brahma, o Bosmara. Essas qualidades de espécie bovina, como também de outros animais que contribuem para o acréscimo da proteína, tanto de corte como de poedeiras, para a produção de ovos. Portanto, estamos a falar de agricultura, mas também de pecuária, sobretudo desta gama de animais que eu acabei de citar: gado bovino, suíno, caprino e aves, tanto de corte como poedeiras. Vamos a seguir para a análise que se impõe em relação a esta visita de Estado que o presidente João Lourenço efetua ao Brasil. Vamos, por agora, acompanhar comentários de Wellington Calazans em relação ao reforço da cooperação entre Angola e Brasil. Boa noite, Sansão. Boa noite a você assistindo ao Hora 10 aqui do canal TPA Notícias. É importante destacarmos que essa visita do presidente João Lourenço ao Brasil estabelece um novo marco na cooperação bilateral entre os dois países. É uma visita de Estado em que o presidente angolano estará por 3 dias no Brasil, né? Essa sexta-feira, 23, até o domingo, dia 25 deste mês, o que estabelece um novo ponto no aprofundamento das relações bilaterais entre os dois países, que são unidos por laços históricos, culturais e também geopolíticos. Recebido pelo homólogo brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente João Lourenço reforçou o compromisso de Angola em ampliar a cooperação Sul-Sul, consolidando assim
uma parceria estratégica que remonta aos primórdios da independência de Angola. Nunca é demais lembrar que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola como um país independente em 1975, algo que é visto pelos dois povos como laços eternos de irmandade. É uma agenda marcada por diálogo e cooperação, e esta sexta-feira foi intensa para o presidente angolano, que iniciou sua agenda oficial no Congresso Nacional, onde foi recebido pelo senador Davi Alcolumbre. Depois ele reuniu-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ocasião em que ambos discutiram temas como a independência nacional de Angola e também o combate ao legado do tráfico de escravos, a partir do continente africano para o Brasil, uma marca extremamente triste na relação entre os dois continentes. O presidente angolano também visitou o Supremo Tribunal Federal, STF, como falamos no Brasil, onde foi saudado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o que simbolizou ainda mais o respeito mútuo às instituições dos dois países. O ponto alto do dia foi a reunião bilateral entre presidentes, quando o presidente angolano, juntamente com o presidente brasileiro Lula, estiveram juntos no Palácio do Itamaraty, que é uma espécie de Ministério das Relações Exteriores lá do Brasil, onde ambos líderes testemunharam a assinatura de acordos em áreas como agricultura, energia e infraestrutura. Em seguida, houve um almoço oficial. Bem, esses instrumentos legais, eles visam não apenas fortalecer o intercâmbio comercial, mas também criar mecanismos para a transferência de tecnologia e capacitação profissional, uma política do presidente angolano de formação de quadros locais para viabilizar a diversificação da indústria angolana. A agenda do presidente João Lourenço incluiu ainda o encontro com empresários brasileiros focados em atrair investimentos para setores estratégicos de Angola. Então, esses encontros foram muito importantes e o presidente angolano destacou oportunidades no agronegócio, saúde, educação, construção e também energias renováveis, que são áreas nas quais o Brasil acumula expertise, reconhecida inclusive internacionalmente, e que de alguma maneira já esteve presente em Angola. A diversificação da economia angolana também esteve na pauta, algo que, como falei, é parte importante da plataforma de trabalho do presidente angolano. Este encontro com empresários e potenciais investidores brasileiros foi oportuno para que o presidente angolano pudesse fomentar parcerias que incentivam a inovação e a industrialização angolana. A relação entre Brasil e Angola, como falei, ela tem uma profundidade que transcende a questão da língua portuguesa. Foi o Brasil que, com Ernesto Geisel, em 1975, reconheceu Angola como um país independente, sendo o Brasil o primeiro a praticar este gesto. Gesto este que pavimentou um caminho para esta solidariedade sul-sul que é estabelecida e agora reforçada neste encontro. Hoje, essa parceria ganhou novo fôlego, enquanto Angola buscou modernizar a sua infraestrutura e reduzir a dependência de commodities a partir da apresentação a empresários e investidores brasileiros. O Brasil enxerga no irmão africano um parceiro-chave para expandir sua presença no continente como um todo, tendo Angola como um grande ponto de representação das possibilidades brasileiras. Para Angola, a cooperação com o Brasil pode acelerar projetos de reconstrução nacional, especialmente em logística e energia. Já o Brasil, com a experiência que possui na agricultura tropical e bioenergia, pode contribuir para a segurança alimentar angolana, que é outra grande preocupação do presidente João Lourenço. Para concluir, eu gostaria, Sansão,
Sansão, de dizer que a visita do presidente João Lourenço não apenas reafirma a histórica aliança entre Angola e Brasil, mas também redefine suas prioridades para o século XXI. Ao conectar investimentos, cultura e diplomacia, ambos os países pavimentam o caminho para uma cooperação mais equitativa e transformadora. E no mundo em reconfiguração, que temos comentado aqui a exaustão no Hora 10, essa parceria ela exemplifica o potencial da colaboração entre nações do chamado Sul Global. Angola e Brasil não são separados pelo Oceano Atlântico, mas sim unidos pelo Oceano Atlântico. E é assim que o presidente João Lourenço enxerga a possibilidade que conseguiu levantar de atração de investimentos brasileiros para Angola a partir dessa visita. Um grande abraço e até o próximo encontro. Até ao próximo encontro, Wellington Calazans, comentando a propósito desta visita de Estado do presidente João Lourenço ao Brasil, a convite do seu homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. E é com esta que encerramos esta última edição da semana do Hora 10 da noite. Obrigado pela audiência. Tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, esse vídeo é exclusivo para você que é seguidor do canal. Eu tenho a alegria de poder produzir novamente aqui conteúdo exclusivo e faço isso também porque depois do último vídeo que eu fiz exclusivo aqui para você que é seguidor do canal, algumas pessoas contribuíram diretamente com o canal e isso permite que o trabalho possa ser desenvolvido em paralelo às atividades que são desenvolvidas na televisão. E por que isso? Porque quem conduz esse canal não sou eu. Quem conduz esse canal é a Amanda Rabuski, né, que faz tudo para que o canal possa existir. Então, eu não vou ficar fazendo o impossível. Eu faço o que é possível. E com ajuda, obviamente, que torna possível desde softwares que são necessários para uma série de coisas da divulgação, gestão de divulgação, edição de vídeo, melhoramento de áudio, equilíbrio, tudo isso é custo, né? E nós não podemos ficar trazendo apenas conteúdo exclusivo sem que haja essa eventual contrapartida e sempre falamos que é de quem pode, né? Nós aqui não botamos faca no pescoço de ninguém. Então, eu sou grato a todos que colaboraram e quem puder continuar colaborando, continuamos muito gratos por isso. Esse vídeo é exclusivo para falarmos sobre um tema que saiu um pouco da agenda por causa dessa movimentação em torno de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, possível diálogo entre Estados Unidos e o Irã, a retirada dos Estados Unidos naquela questão do Iêmen, não é? Já que, como havíamos falado aqui no canal, era uma guerra perdida ali na região, esse distanciamento, ainda que aparente, de Israel e Estados Unidos, porque os Estados Unidos sabem que hoje é um filme queimado, está perto de Israel. Então, existe um tema que está escondido de tudo isso. E agora, com esses acordos que foram anunciados entre o Donald Trump e os países árabes, ficou dando a sensação de que tudo de dívida, todos os problemas econômico-financeiros dos Estados Unidos acabaram. Não, isso não é verdade, até porque esses acordos dependem de estabilidade política dentro dos Estados Unidos e isso nós sabemos que não vai existir. Donald Trump está no segundo mandato dele. A Constituição norte-americana não permite que ele seja candidato para um terceiro mandato. Então, ele terá que ser substituído por alguém do seu próprio partido, um partido que também é dividido e que pode não dar sequência às políticas implementadas por Trump, e por uma oposição, que são os democratas, né? E esta oposição, ela não alinha em praticamente nada no pensamento republicano, na política, especialmente na política do Oriente Médio. Então, diante de tudo isso, eu trago aqui
uma preocupação que tem sido escondida, mas que tem sido bastante debatida na imprensa alternativa dos Estados Unidos da América, que é sobre as preocupações financeiras dos norte-americanos. Porque uma pesquisa divulgada recentemente, ela revelou que 70% dos norte-americanos afirmam que estão sob estresse financeiro. E isto atingiu níveis jamais atingidos em todos os tempos. Então, para que você tenha uma ideia, mais de 3/4, né, dos norte-americanos estão se sentindo totalmente sozinhos na luta para lidar com as pressões financeiras. Isto significa, na prática, endividamento de 70% da população dos Estados Unidos da América. Você entende a gravidade disso? Para piorar, essa dificuldade financeira do povo norte-americano está afetando o bem-estar geral das pessoas, com 20% das pessoas relatando a piora na saúde mental no ano passado. Então, essas revelações, elas foram através de uma pesquisa que foi difundida na semana passada, amplamente difundida na imprensa alternativa, mas muito escondida da imprensa tradicional. E ela traz aqui algo que já vínhamos anunciando, porque essa dívida dos Estados Unidos da América é uma dívida impagável. E quando a própria população norte-americana ela é a grande endividada e não tem expectativa alguma de investimento em reconstrução das infraestruturas, geração imediata de postos de trabalho, não é? Tudo isso conduz para um fracasso do governo Trump também. Quando eu falei aqui no início do governo Trump que o grande vencedor da eleição tinha sido Joe Biden, porque tinha conseguido vender uma maré turbo para Donald Trump e se livrou dessa bronca, não é? Algumas pessoas disseram que eu falava isso por ser anti-americano, e não é verdade. Não é isso. Eu procuro trazer nos meus comentários algo que não é comumente falado na imprensa tradicional, porque essa imprensa tradicional é dependente da verba norte-americana e, por isso, mente descaradamente, ou porque é sabujo mesmo. E aí, esse complexo de inferioridade conduz à distorção dos acontecimentos ou à omissão do que realmente é o cenário socioeconômico dos Estados Unidos da América. Então, por exemplo, esse anúncio aí dos acordos com os países árabes, não é, que foram amplamente difundidos. Há 1,2 trilhão de dólares, mas em mais de 5 anos para isso acontecer. Mas a cada 100 dias a dívida dos Estados Unidos aumenta em 1 trilhão. Então, não é pouca coisa, certo? É muito dinheiro. Então, não seria um acordo como esse feito com os árabes, que nem foi implementado imediatamente, algo de médio prazo que o Donald Trump não tem e que o povo norte-americano também não quer esperar a médio prazo. Tudo nos Estados Unidos tem que ser a toque de caixa, porque a situação da população é essa de endividamento. Então, tudo é ameaça, tudo é ameaçado, tudo é fadado ao fracasso, porque ninguém vai querer esperar tanto. Só que a consequência disso é o quê? Pobreza e miséria. Uma entrevista com uma autoridade de saúde dos Estados Unidos, ele falou que não é o número de mortes dos viciados que está acontecendo de uma maneira natural. É a falta de dinheiro para comprar as drogas que está fazendo com que reduza o número de mortes por overdose, como vinha acontecendo nos Estados Unidos. Até para isso, não é? Até para isso está acontecendo aqui algo extremamente preocupante do ponto de vista social,
Porque essas pessoas viciadas, elas podem não estar tendo acesso direto às drogas, mas elas fazem de tudo para que isso possa acontecer. E como é que elas tentam, já que não tem emprego? Através do crime. Então, aumenta a criminalidade. É uma consequência natural, não é? Então, a verdade é que a situação dos Estados Unidos da América, do ponto de vista socioeconômico, é altamente preocupante. O endividamento do país, tanto externo como interno, já ultrapassa 119 trilhões de dólares, a soma da dívida interna com a soma da dívida externa. E isso não é um cenário fácil de ser resolvido. Então, era por conta desse tema que está sendo escondido pela imprensa mainstream, que eu fiz questão de trazer um conteúdo exclusivo para você que é seguidor do meu canal, porque essa situação que está sendo escondida nos Estados Unidos da América, ela é determinante para tudo. Um país que não tem dinheiro e que está com o povo endividado, ele não tem condição de fazer guerras, ele não tem condição de uma retomada industrial, porque as infraestruturas estão completamente corroídas nos Estados Unidos da América, não tem condição de apoiar os países parceiros, e a consequência natural é que a política e a geopolítica também não deixam vácuo, e este espaço será preenchido por outros atores internacionais, especialmente Rússia, China, que estão de uma maneira muito inteligente ampliando o seu leque de atuação e promovendo parcerias diretas, as chamadas bilaterais, com diferentes países. Então este era o conteúdo que eu queria trazer para você. Procure ler um pouco mais sobre a dívida do povo norte-americano, que você vai entender a gravidade de tudo isso e como a concentração da riqueza nos Estados Unidos tem sido cada vez maior. E isso não é um indício positivo em lugar nenhum. Por isso, eu fiz esse vídeo para você. Agradeço, eu peço que curta, comente, compartilhe. Quem pode, contribui com o Pix para que possamos fazer mais e mais conteúdos exclusivos, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.